Olá, bom dia para quem está entrando. Tudo bem, gente? Bom dia. É um repeteco da aula de ontem, que não ficou gravada. Janaína, Flávia, Malu, Mãe Amor Maior. Oi, gente, sejam todos bem-vindas. Essa é uma aula Como se conectar com seu adolescente. Foi uma aula linda que eu dei ontem, só que a aula não ficou gravada e essa aula precisava ficar gravada por causa da imersão, Adolescência sem mistério e sem neura, como se conectar a seu filho adolescente. Realmente foi uma aula linda e infelizmente não consegui deixar gravada. Como se conectar com seu filho adolescente. Deixa eu só gravar aqui pra gente começar direitinho. Obrigada pela presença de vocês em pleno domingo. Eu espero que eu consiga dar uma aula bacana como a de ontem. Foi lindo ontem. Eu falei que ontem eu pedi para que tudo desse certo. Mas quando eu fixo uma coisa, eu não consigo fixar duas, não, gente. Não. Eu tô colando aqui, vou tentar de novo, mas eu acho que não dá, né? Ah, tá fixado? Não. Então, vou fixar aí o link para inscrição na imersão, tá? Essa é a segunda aula da imersão Adolescência sem mistério e sem neura. Eu tô repetindo essa aula, como se conectar com seu filho adolescente e equilibrar a autoestima, né, do seu filho adolescente. Ontem foi uma aula lindíssima, tinha 160 pessoas na aula o tempo todo e infelizmente a aula não ficou gravada. Não sei o que aconteceu com o Instagram, que não deixou a minha aula gravada, então eu tô aqui de novo para repetir essa aula. Espero que o pessoal consiga vir. Quem não conseguiu vir ontem, muita gente mandou mensagem pedindo para que eu repetisse. Então eu espero que as pessoas venham de novo. Bom dia, será lindo hoje também. Já começou lindo com sua generosidade ao repetir a aula. Obrigada, viu, Audrey? Audrey foi uma das que pediu pra gente fazer de novo, porque ontem não deu para ela assistir tudo, né, Audrey? Denise, Lúcia, Juliana. Vamos lá, vamos esperar um pouquinho mais. 10 horas agora. Vamos falar um pouquinho aí sobre conexão. Ontem eu falei também do livro das meninas, Meu Adolescente, é o livro da Ana, da Carol Dantas, da Carol Lentz. A Ana e a Carol são psicólogas que mexem com a adolescência. É um livro lindo, um livro interativo, um livro que fala da nossa adolescência, da adolescência dos nossos filhos, tá? É um livro bem bacana, que ajuda bem a gente mexer com todos esses temas, né? Então a imersão Adolescência sem mistério, sem neura, é um intensivão de 4 aulas, comigo e com a psicopedagoga e psicóloga Vanessa Moura. A Vanessa fez a primeira aula na sexta-feira, das 5 linguagens do amor dos adolescentes. Ontem, às 7 da noite, todos os dias às 19 horas, tá, gente? Então, hoje às 19 horas tem a terceira aula da imersão. Ontem eu fiz uma aula sobre como criar conexão com seu filho adolescente e equilibrar a autoestima, só que a aula não ficou gravada e por isso eu vou repetir ela agora. Hoje às 19 horas tem a aula da Vanessa de novo sobre os tabus das mães de adolescentes, maiores tabus das mães de adolescentes. Amanhã é minha aula de novo sobre confiança, trocar controle por confiança e investir na relação com seu filho adolescente, né? A importância de investir nessa relação. Vou começar a falar sobre esse investir na relação desde hoje, né? Desde agora, porque pra gente ter conexão com os nossos filhos, a gente precisa pensar em investir na relação. É uma questão muito importante hoje quando a gente pensa em educação. Quando a gente pensa em educação, a gente precisa pensar no investimento dessa relação, desse relacionamento. Qual o tipo de relacionamento que você quer ter com seu filho, né? Quando ele for adulto. Quando a gente tem um filho pequenininho, quando eles são crianças, a gente precisa pensar ali quando criança qual o tipo de relacionamento que a gente quer ter
quando eles virarem adolescentes. E aí, quando são adolescentes, qual tipo de relação que a gente quer ter com eles quando eles viram adultos. E eu penso sempre no princípio maior de qualquer relacionamento, que é o respeito. A gente precisa respeitar para ser respeitado. A gente só adquire respeito do outro se a gente respeita também. E as crianças precisam, né, e os adolescentes também precisam ser respeitados para que nos respeitem. A gente veio de uma geração que respeitava por medo, né? Então a gente está nesse viés aí agora de tentar conquistar esse respeito por respeito, né? Um respeito por amor, por dedicação, por conexão. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre como conseguir a conexão com esses filhos adolescentes. Por que esses filhos adolescentes, quando eles adolescem, eles se isolam, eles se trancam no quarto, eles ficam tão distantes? Por que eles não nos obedecem mais? Por que é tão difícil controlar? Por que é tão difícil impor regras? Por que eles não nos escutam? Então, primeiro de tudo é entender um pouco aí o que é adolescer, né? Então, entendendo que a gente tem que primeiro parar de ter preconceito com essa fase linda, a gente precisa parar de rotular essa fase linda que é a adolescência. Todos nós já passamos por ela, todos nós já sabemos que na adolescência já há sofrimento bastante, então a gente não precisa ser mais um a impor sofrimento na adolescência, né? Como pais a gente precisa acolher, a gente precisa tentar colocar um ambiente bacana em casa para esse adolescente ter ali como o porto seguro deles. Então o movimento natural da adolescência é procurar os iguais, é buscar uma identidade, é realmente mostrar que é um ser humano, que merece respeito, que merece ser ouvido também. E é como a gente não teve isso, né? Como a gente não foi criado assim, muitas vezes pra gente é difícil dar aquilo que a gente não teve, e a gente tem aquela máxima de que a gente precisa vigiar, a gente precisa dar sermão, a gente precisa o tempo inteiro estar em cima, porque o mundo tá muito difícil, porque as coisas são muito complicadas, porque o mundo tá perdido, os adolescentes estão perdidos, e nessa ideia de controle, a gente acaba deixando os nossos adolescentes escapulirem pelos dedos, né? Porque quando a gente faz isso, a gente está esquecendo do maior princípio de um relacionamento, que é o respeito e a confiança. A gente precisa respeitar e confiar. Eu acredito que na conexão ela precisa ser desde pequenininho. A gente precisa lembrar que a gente precisa investir todos os dias nesse relacionamento com os nossos filhos, né? Acolhendo, respeitando, validando sentimentos, entendendo das necessidades, né? Sendo humilde no relacionamento, mostrando disponibilidade, mostrando presença, reconhecimento, aceitação. Então, quando a gente faz essa construção desde pequenininho, fica mais fácil na adolescência. Quando a gente foi aquele pai autoritário, né, que eu mando, você obedece, impôs rótulos, ou então foi negligente, não esteve por perto, e entendo porque o mundo cobra, e nós nos cobramos sempre ter mais, e muito ter e pouco ser, né? A gente trabalha para dar para os nossos filhos tudo aquilo que a gente não teve, e isso é muito perigoso, né? Trabalhar muito, estar fora para dar para os nossos filhos aquilo que a gente não teve. E aí? Né? O que essa criança cresce longe dos pais, longe do amor dos pais, né? Criado muitas vezes por outras pessoas e dando muito valor ao ter. E aí quando chega na adolescência, realmente está totalmente desconectado. É uma fase natural de desconexão, porque vai procurar os iguais, porque vai procurar uma identidade, então desconecta naturalmente, e ele só vai voltar, e ele só vai querer estar no lar se for um lar que acolhe, se é um lar que tem paz, se é um lar que tem um pai que escuta, uma mãe que escuta, se tem uma mãe e um pai que respeita também, que sabe acolher, que põe limite sim, que mostra até onde pode ir, mas que consegue ouvir, sabe? Que consegue ouvir sem julgamentos, que consegue ouvir sem grandes expectativas, né? Porque os adolescentes que vivem decepcionando os pais, eles começam a perder a alegria de viver,
Porque a coisa mais importante na vida de uma pessoa é ter o amor dos pais, é sentir que é pertencente, é sentir que é acolhido, é sentir que faz parte daquela família, é sentir que é amado do jeito que é sentir que é aceito do jeito que é. E quando aqueles pais mostram decepção o tempo inteiro, eu me decepciono pelo jeito que você é, eu me decepciono pelo que você faz, o seu comportamento é mais importante do que a sua essência, aquelas expectativas altas demais para aquele ser humano começam a minar todo o amor próprio daquele ser humano, começa a minar toda a vontade de vida daquele ser humano, toda a pulsão de vida. Né? A gente, para poder pulsar, para poder querer ser e ter saúde mental e querer viver, a gente precisa se sentir amado, a gente precisa se sentir aceito como somos. Né? E o que acontece na adolescência é exatamente isso. O filho idealizado, ele passa a ser um filho real. E esse filho real mostra que eu sou assim e eu quero ser amado assim como eu sou. Você é capaz de me amar como eu sou? Né? Essa é a pessoa que eu sou. Né? Então é isso que acontece na virada da adolescência. Esse ser humano mostra, eu sou assim e eu quero ser amado como eu sou, eu preciso ser amado como eu sou. Alguns não, alguns se escondem em máscaras, alguns se escondem por trás de rótulos e vivem uma vida sem ser. Né? É uma vida de tentando atender expectativas infundadas dos pais. E aí a gente vê aumentar o índice de depressão, o índice de suicídio, de automutilação. Vocês sabiam que 95% dos pais que têm filhos que se drogam e se automutilam não sabem que têm filhos que se drogam e se automutilam? Né? Sim, Dani, pulsão tem a ver com amor. Pulsão é o amor pela vida, é o amor, né? É o que é a energia de vida, é o que te faz ter saúde mental, saúde emocional, né? Então 95% dos pais, gente, não sabem. A maioria dos pais de meninas que fazem aborto, eles acham que as filhas ainda são virgens. Tremenda desconexão, tremendo não saber do que acontece dentro de casa. Né? Porque a gente procura sempre ter mais, ter mais, ter mais, para dar mais para os nossos filhos, e a gente esquece que o que eles precisam não é disso. Eles precisam de presença, eles precisam de reconhecimento, eles precisam que a gente vá na escola, eles precisam que a gente esteja atento a eles, eles precisam de coisas muito simples, muito simples. A gente viaja achando que, na verdade, quando a gente vai ter um filho, a gente já faz planos para aquele filho. E quando ele foge, e os planos são, esse filho precisa fazer tal faculdade, ele precisa ser magro, ele precisa ser hétero, ele precisa ser perfeito, ele precisa ser obediente, ele precisa estar dentro de uma caixinha que eu faço. E se ele foge daquilo ali, e o adolescente sabe quando ele está fugindo, né? Ele sente. E aí ele se sente inadequado, ele se sente imperfeito, ele vê que ele nunca vai corresponder àquela expectativa, e aquilo ali vai minando todo o amor próprio dele, vai minando toda a vontade dele de viver, né? E aí o que resta para ele é o suicídio, né? Então eu separei uma parte do livro que eu falei ontem também, e vou falar hoje, que é a busca dessa perfeição dentro de valores rígidos e riqueza sem limites tem destruído milhares de jovens que, quando não conseguem ser o que os pais sonharam e planejaram, ficam confusos, estressados e, sem recursos morais, emocionais e psicológicos adequados, bem como sem ferramentas de enfrentamento, rendem-se a alternativas fáceis para fugir da realidade, como o álcool, as drogas ou ainda a automutilação, para suportarem quem na verdade experimentaram ou se tornaram os filhos imperfeitos que decepcionaram os pais. Desculpa, gente. Nessa jornada, muitos desistem de viver e tentam o suicídio. Porque todo ser humano precisa se sentir amado e aceito, né?
Então a gente recebe todos os dias, né, quem mexe com adolescente no consultório, seres humanos que estão se sentindo totalmente inadequados, simplesmente porque têm uma orientação sexual diferente do que os pais queriam, ou porque têm uma aparência física que consideram inadequada, porque os pais tinham expectativa, ou porque escolheram uma profissão diferente do que os pais esperavam, né? Isso pela tremenda desconexão que a gente está vivendo, né? É a era da desconexão, estamos totalmente desconectados com as coisas mais valiosas do mundo, né? Estamos desconectados com o simples, com o humano, estamos desconectados com o divino. Então a gente vive frustrado, a gente vive decepcionado, a gente está desconectado conosco, a gente está desconectado com a natureza, a gente está desconectado com o divino. Então, para nada, nunca pra gente nada basta, né? A gente quer sempre mais. E pra gente tapar esses buracos e pra gente tapar esses vazios, nada é suficiente, né? Nem toda comida, nem toda bebida, nem toda droga é capaz, né? Porque a gente vive anestesiado, a gente procura o consumismo, né? As compras, os shoppings, os passeios, os amores, né? As paixões, nem todos esses desejos, né, superficiais tapam todos esses buracos da alma que ficam aí, né, doendo. Por mais que a gente busque, a gente não consegue. E essas medicações para nos anestesiar da vida, e aí a gente escolhe deixar a vida passar, né? E a gente faz a mesma coisa com os nossos filhos, para que eles não nos deem problema, ou para que eles não nos façam nos enxergar, porque os nossos filhos são nossos mestres. Os nossos filhos têm capacidade de nos curar porque eles nos fazem ver, eles nos fazem enxergar. E a verdadeira educação, gente, está no autoconhecimento, né? E a gente está fugindo disso, a gente está fugindo do autoconhecimento, porque o autoconhecimento dói, movimenta, machuca, mas também impulsiona, também nos leva, né? Então vamos lá, o que faz a gente conectar, né? Primeiro a gente precisa conectar com a gente mesmo, mas como que a gente faz para conectar com os nossos filhos, adolescentes, né? Vamos lá para o tema da aula. Então, primeira coisa, assim, uma coisa preciosa, a escuta. Escutar. Ser humilde para escutar. Escutar sem julgamento. As pessoas me perguntam muito, todos os dias eu recebo mensagem, como eu faço para o meu filho me obedecer? Como eu faço para o meu filho fazer o que eu quero? Como eu faço para saber o que meu filho está fazendo? Como eu faço para saber o que meu filho está pensando? Como eu faço para colocar as regras, para ele me obedecer às minhas regras? Gente, por favor, pare e pensa. Como assim? Como assim a gente quer só um fantoche que faça tudo o que a gente quer o tempo todo sem questionar, né? Então a primeira coisa que eu digo, vamos escutar os nossos filhos, vamos escutar os anseios, vamos entender das necessidades dos nossos filhos. Eles têm necessidades, eles têm desejos como nós temos. Vamos tentar evoluir ali para um relacionamento de equidade. Eu tenho necessidades e desejos, meus filhos também têm. E isso, né, é muito importante, né? Dar igual valor para essas necessidades, para o desejo. Eu não preciso atender todos os desejos dos meus filhos, eu nem devo. Mas eu preciso atender todas as necessidades, né? A necessidade de proteção, a necessidade de previsibilidade, a necessidade de conexão, a necessidade de aceitação, a necessidade de amor, a necessidade de reconhecimento, a necessidade de confiança, né? Eu sou responsável pelo meu filho e ponto, né? Eu sou responsável por ele. Agora eu não tenho que vigiá-lo o tempo todo. Eu não tenho que estar em cima dele o tempo. Eu não tenho que sufocá-lo o tempo todo. Eu preciso todos os dias plantar, né, para poder depois soltar. E quando eles viram adolescentes, a gente tem que soltar. Porque o que a gente podia fazer, a gente fez, né?
O que a gente podia colocar na bagagem deles, né, na mochilinha deles, para eles saírem pelo mundo, a gente já foi colocando durante a vida. Né? Então vamos escutar. Escuta ativa é escutar sem julgamento. Né? A hora que o seu filho vier te falar alguma coisa, por mais difícil que seja ouvir, né? Escuta de forma genuína, escuta escutando, escuta com presença. E fala, filho, me conta mais. Sério? Depois, no final de tudo, depois que ele falou tudo, aí você pode até falar alguma coisa, mas fala da sua percepção, não da sua expectativa, não da sua decepção, porque se você decepciona, é você que está decepcionado porque você teve expectativa demais. Só escuta, sem julgar. Né? É difícil, é treino, é vontade de estar perto, é humildade, é coisas que a gente não aprendeu. Ser humilde nas relações, e a gente precisa disso para reconectar com os filhos, principalmente se a gente foi autoritário demais quando eles eram pequenos, porque o autoritarismo afasta, os gritos afastam, né, os rótulos afastam, e eu preciso fazer esse movimento. Foi a minha história de vida, né? Eu precisei ir lá, eu precisei todo dia ir lá, e para mim não foi humilhação nenhuma. Foi saber que eu tinha responsabilidade sobre todos os meus erros. E eu transformei toda a minha culpa em responsabilidade. E eu vou ter que ir lá todo dia regar essa plantinha. Eu vou ter que ir lá todo dia conversar com essa plantinha. Eu vou ter que ir lá todo dia podar um pouquinho dela. Eu vou ter que ir lá todo dia até ela querer vir para mim. Né? Todo dia era um pouquinho. E aí na conexão era escutativa, era estar perto, era oferecer massagem, era oferecer cafuné. Era só estar do lado, com presença genuína, presença inteira, olhando no olho, almoçando junto, sem uma palavra. Só estando ali. Tá tudo bem, filho? Você precisa de mim? Posso ficar aqui do seu lado, assistindo com você? E às vezes eu ouvia não. Eu saí. Ô filho, eu gosto tanto de estar com você. Quando eu puder ficar perto de você, você me chama? Qual o problema disso? E foi lindo quando ele se abriu. E foi lindo quando eles se abriram. Né? Posso fazer um cafuné? Mãe, hoje não. Ai, filho, eu quero tanto. Faz em mim, então. E todo dia. Todo dia. Né? Todo dia, almoça comigo hoje, vamos sair, vamos ao cinema nós dois, vamos sair para tomar um chá, vamos sair para tomar um café, né? Olha isso aqui, me ensina a fazer isso aqui no computador. Isso é todo dia um pouquinho. E aí eu fui estudando aquilo para conectar, eu fui estudando aquilo que eles gostavam de fazer, né? Então eu fui ver série com o do meio, né? Fui estudar sobre skate, fiquei sabendo tudo sobre skate. Vai saber o que seu filho, a banda de rock que seu filho mais gosta, ou a banda de pagode, o que for, ou a banda de funk. Ah, eu odeio funk. Não vai odiar nada. E não vai falar que odeia funk, vai lá ver o que é. Porque às vezes tem um funk bacana, né? Não tenha preconceito. Se seu filho ama, vai lá e faz, vai lá e vê, vai lá e dança, vai lá e canta. O que é mais importante para você? Né? Estar com o seu filho? Ter um relacionamento com ele? O que você quer daqui a 15 anos? Que ele queira estar na sua casa, contando para você, ou contando para os filhos dele, rindo, que você ouvia funk com ele de vez em quando? Né? Olha a banda que ele mais gosta, olha lá, tomara que ele, não, brincando, tomara que ele não goste de funk, mas se gostar tá tudo bem, né? Então, vai lá, qual é o cantor que ele mais gosta, qual é a banda que ele mais gosta, qual é a cor que ele mais gosta, qual é o time que ele gosta. Ah, ele gosta de futebol, vai saber tudo sobre futebol, vai saber tudo sobre skate, né? E aceite o seu filho como ele é, do jeitinho que ele é, porque ele foi feito pra você. Ele foi feito todo perfeitinho para você. Ele é o filho perfeito para você. E é isso que a gente precisa entender. Essa aceitação, gente, é linda de ver.
Porque os nossos filhos são nossos mestres e eles são a nossa cura. E eles são tão generosos, eles são tão generosos, né? Eles são tão generosos que dói, porque às vezes eles deixam de ser quem eles são para continuar sendo generosos conosco. Eles querem cooperar o tempo todo, mesmo que isso custe a integridade deles. Os nossos filhos cooperam com nossas expectativas o tempo todo. Basta mudar o nosso olhar, né? Eu falo, coloquem a lente do amor. Então, o que a gente pode fazer nesse processo aí de conexão, né? Que é da escuta, que é o de saber o que mais gosta de fazer, que é combinar sempre algum programa legal com ele, pelo menos uma vez por semana, quer fazer refeições juntos, quer fazer reunião familiar, quer fazer o tempo especial de 15 minutos todo dia inteiro ali para ele com presença. Isso é investir e isso é equilibrar a autoestima, né? Então a gente vai trabalhar 5 pontos importantes nessa autoestima do adolescente. O amor incondicional. Eu te amo pelo que você é. Eu não te amo só se você for bom em matemática. Eu não te amo se você for heterossexual. Eu não te amo se você fizer isso. Eu te amo porque eu te amo. Não importa o que você fizer. Porque para mim o seu comportamento não é mais importante do que a sua essência. Eu te amo pelo que você é. Eu não te defino pelo que você faz ou pelo que você fala. Eu te defino pelo que eu sei que tem aí. Sabe aquele olhar que a gente dá para os nossos filhos quando eles nascem? Aquele olhar de admiração, aquele olhar de amor incondicional para aquele bebezinho que ainda nem chorou direito, né? Que nem teve cólica, que nem mostrou qual é o temperamento, né? Porque aquele bebezinho ali, a gente dá amor incondicional, aquele olhar de encantamento. Os nossos filhos adolescentes merecem esse olhar de encantamento. Porque a gente, desde que eles começam a se revelar seres humanos diferentes dos idealizados, seres humanos reais, às vezes o avesso do que a gente idealizou, a gente começa já a tentar consertar. Vocês iam gostar? Vou te consertar aqui, te consertar aqui. Ah, você até que é legal, mas deixa eu te consertar desse jeito, Era melhor se você fosse assim, melhor se você fosse assim. Se você fizer isso, você vai até ser boa. Se você for assim, até que melhora. Se. Então eu me sinto inadequado, eu me sinto amado, cheio de condições, ou eu não me sinto amado. É difícil dar amor incondicional, é difícil, mas a gente precisa pelo menos tentar todos os dias pensar, eu amo esse ser porque essa é a verdade. O Jesper Juhl fala numa parte do livro dele, que é o autor que eu amo, que é o meu autor de cabeceira em educação parental, que é sobre esse olhar de encantamento, e que esse olhar de encantamento só volta quando os nossos filhos estão para morrer. Por que a gente tem que esperar o estar para morrer para voltar ao olhar de encantamento? Por que a gente precisa estar ameaçado a perder para voltar ao olhar de encantamento? Porque o nosso amor por nossos filhos é incondicional. Só que a loucura da vida faz a gente pôr um monte de condições, e essas condições normalmente elas estão atreladas ao que a sociedade pensa, ao que as pessoas pensam, ao que os outros acham. Então vamos parar para pensar no amor incondicional, que quando um ser humano se sente amado sem condições, ele tem uma potência enorme, uma potência de realização, de felicidade, de pulsão. A aceitação, a gente precisa aceitar os filhos que a gente tem, hoje, agora, como eles são. Porque quando a gente fica cheio de exigências, né, fica difícil para eles, né, porque são expectativas demais.
E quando a gente não aceita, quando a gente resiste ao que eles são, fica difícil até para eles mudarem. Quando a gente aceita, a gente os libera para ser quem eles são e eles podem até mudar. Então esse é o segundo foco para uma autoestima equilibrada. O terceiro foco é o reconhecimento. Em vez de elogiar o tempo todo, reconheça. Os nossos filhos não querem elogios o tempo todo. Então quando a gente fica o tempo inteiro no trabalho e o filho faz alguma coisa por nós, a gente não quer, nossa, que lindo. Ele quer simplesmente, eu te vejo, eu te reconheço, eu te escuto, né? Então chegou do trabalho, ele vem pro seu lado, você pode falar, ai que saudade, como é bom estar com você, como é bom te ver, como é bom te ouvir, como é bom poder estar aqui do seu lado. Porque eu trabalhei o dia inteiro, mas bom mesmo é o seu colo, bom mesmo é o seu aconchego, meu filho. E se você puder ficar 5 minutos com a mamãe, já é pra mim tudo, já é maravilhoso. Com o adolescente é assim, se você conseguiu 2 minutos com ele, já é maravilhoso, 5 minutos, né? Porque ele tá nesse movimento de buscar os iguais, isso é normal. Se coloca lá no lugar do seu adolescente. Se coloca lá no lugar do seu adolescente na adolescência. Ele não vai te contar tudo, ele não vai te contar detalhes, né? Se você não plantou essa questão da conversa e da confiança na infância, é muito difícil na adolescência, então precisa ser todo dia, né? Todo dia investindo nesse relacionamento, todos os dias. Se você foi muito autoritário, se você proibiu tudo o tempo todo, ele vai esconder coisas de você. Porque essa distância foi criada, esse buraco foi criado. Ele vai fazer coisas escondido, não por mal, porque essa distância foi criada por você. Né? E ele te respeita, sim, mas ele não te conta, porque era tudo proibido, né? Era tudo muito imposto, era tudo, eu mando e você obedece, aqui você não tem vez, né? Eu que mando, eu oprimo, né? Você se submete, né? Eu falo e você cala. Quando eu falo, você cala. Então, isso que a gente aprendeu mesmo na criação, foi o que os nossos pais puderam nos dar. Só que a gente agora pode mais. A gente agora pode ressignificar tudo isso e transformar tudo isso. O quarto é a presença genuína. E essa escuta, ela precisa de ser assim. Você estar presente não é interromper o tempo todo, não é cortar o filho o tempo todo, não é falar, não, já sei o que você quer me dizer, não precisa. Não. É estar presente, é estar olhando no olho, é estar ali genuíno, é estar com tudo desligado, estar totalmente desconectado de tudo, não escutar nenhum barulho, não ser incomodado por nada, estar ali, presente. Um momento de atenção plena, né? Um momento ali de total conexão, de total. E pode não haver nenhuma palavra, pode não haver nenhuma comunicação verbal. Deixa eu só fechar aqui, gente. Pode não haver nenhuma comunicação verbal. O seu corpo fala, o seu rosto fala, o seu olhar fala, né? Os nossos filhos têm a chave da nossa alma. São as únicas pessoas que leem a nossa alma. Eu não acredito que outras pessoas saibam ler a nossa alma. Só os nossos filhos. Só os nossos filhos. Né? Olha que poder. Então, e eles conseguem sempre. Eles às vezes sabem o que vai acontecer com a gente antes da gente perceber que está acontecendo. Por isso que não adianta esconder nada deles. Não adianta esconder nada. E as famílias mais felizes são as que dizem tudo, as que dizem a verdade, as que abrem o jogo. As que não ficam escondendo do filho, porque quando a gente esconde as coisas dos filhos, eles começam a imaginar coisas também. Então, podemos abrir o jogo. E a quinta coisa é a confiança. Sair do controle e ir para a confiança. Isso torna a maternidade mais leve. Foi a última coisa que eu aprendi na maternidade.
né? Porque eu era autoritária e para mim eu precisava controlar de alguma forma, e mesmo aprendendo tudo o que eu aprendi, estudando tanto que eu estudo, porque eu estudo isso todos os dias, eu sabia que eu precisava ir para a confiança, mas para mim era um esforço sobrenatural. Confiar para mim era sobrenatural, porque eu precisava ter algum tipo de controle sobre os meus filhos. Até um belo dia que eu vi que era desumano para mim. Era desumano, porque os meus filhos já estavam mais velhos, né? O Rafael tá com 19, então depois que ele passou no Enem e que ele entrou na faculdade, então teve uma fase de sair muito e que ele às vezes chegava em casa 3, 4 horas da manhã, então eu não dormia. E eu falei assim, não, eu não vou ser esse tipo de mãe. Eu não quero isso. Porque eu sou mulher, eu sou profissional, eu sou mãe de outros 2 filhos. E eu confio no meu filho. E quando eu falei eu confio no meu filho, eu relaxei. Porque eu não tenho poder sobre a vida, né? Se eu quiser que nada aconteça a ele, nada nunca aconteça a ele, nada vai acontecer a ele, mas também nada vai acontecer a ele. Então eu vou manter ele dentro de casa fechado, dentro do quarto, para nada acontecer com ele, né? Tem até uma poesia, né, que fala se nada acontecer com ele, mas nada vai acontecer com ele, né? Ele precisa viver. E paciência. E é isso. A minha função é estar ali. Estar ali. Resguardando, apoiando, um porto seguro. Se passou aperto, eu vou buscar. Se tiver alguma intercorrência, eu vou lá salvar. Mas tá bom. Até agora tem chegado. Até agora tem vindo. Até agora tem estado do meu lado, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas me respeita, né? Eu consegui ter essa conexão, porque tem 5 anos que eu tô nessa, desde os 14 anos. Com 14 anos ele era completamente desconectado comigo, né? Os 2 estavam completamente desconectados. Eu colho frutos do meu autoritarismo até hoje, colho porque tá cravado neles, né? São meninos que eu vejo assim, que tem essa coisa do autoritarismo mesmo neles, mas que eu consegui reconectar, que eu consegui trazer para mim e que muita coisa eu consegui salvar, que muita coisa eu tô conseguindo reconstruir neles, ainda bem, né? Então, é isso, gente. Agora eu vou responder as dúvidas de vocês. E ele foge, nem sabe ainda quem é, nós ainda não sabemos, leva-se uma vida para se saber, é de chorar mesmo. É isso, gente. Verdade, mais amor, por favor. Geralmente os pais têm um peso gigante, insuportável. Mais amor e conexão, a era da escassez, como disse René Brown. Tem um documentário que é a Era da Desconexão, gente, recomendo para todo mundo. Tinha no Netflix, eu acho, a Era da Desconexão, não tinha no Now. A Era da Desconexão fala da história de ex-viciados em droga, tá? Então mostra como que essa desconexão ela é anestesiada pela droga, né? E aí essa desconexão com a natureza, com o divino, né, com nós mesmos, e aí a pessoa busca, né, o vício, busca a droga. Então anestesiar, então o vício em cocaína, em heroína, crack, o vício em internet, o vício em sexo. Então tem vários tipos de vício que fazem essa anestesia mesmo, né, da fuga da realidade, da fuga da vida. E aí eles mostram que todos os, acho que são 12 todos os ex-viciados, eles se salvaram nos esportes radicais, mas na natureza, não esportes radicais, esportes o contato com a natureza. Então, rapel, escalada, é muito legal, muito legal. Você é uma bênção. Dani, Flavinha, Ju, qual é o livro? Deixa eu pensar qual é o livro que eu falei. Será que é do Jesper Juhl, que eu falei que é o meu preferido? Sou Criança Competente. Ninguém vai achar para comprar, tudo esgotado. Eu falo tanto dele, eu Flavinha do Pais Ajudam Pais, Livinha do 8 Horas, a gente fala dele praticamente todas as lives e tá tudo esgotado, não tem mais para comprar. Nós fugimos do que causa desconforto. Talvez você consiga achar ele em inglês. Por favor, coloca o nome do livro no grupo. Quero esse livro, qual o nome? É isso. O que é obediência? Nem nós sabemos. Nem nós sabemos, porque, na verdade, essa obediência, na verdade,
o estar à mercê do outro, né? Se sujeitar à vontade do outro o tempo todo. Então, sem questionamento, né? Essa obediência. A gente tem um filme e um documentário que é a experiência de Milgram, que é sobre um estudo sobre por que os judeus foram mortos, né? O porquê da violência, o porquê. Então, por que pessoas como nós mataram os judeus? Por que pessoas como nós, né? Profissionais, cidadãos comuns, advogados, médicos, engenheiros, foram lá e mataram os judeus porque tinham um líder carismático que mandou matar, né? Então, essa obediência cega, né? Uma pessoa foi lá, mandou. E essa coisa do se sentir pertencente, porque nessa coisa do eu preciso me sentir amado, eu preciso me sentir pertencente, e essa carência, e essa vontade de ser igual, e essa vontade de viver em grupo. Então eu me submeto à vontade de um líder e eu quero estar em grupo, então eu faço o que o outro faz, né? E é muito chocante o efeito Milgram. Necessidade de pertencimento, é isso, a necessidade de se sentir amado incondicionalmente. Mas ele também vai uma vida que nasceu de mim. Não é meu. Exatamente, os nossos filhos não são nossos, né? Os nossos filhos não são nossos. Eles passam por nós. E é uma grande oportunidade de colocar um pouquinho de nós neles, assim. Um pouquinho do que a gente experimenta. E a gente precisa... Tem um outro também vídeo que eu adoro, falando que a gente precisa proteger os nossos filhos até da nossa má influência. Então, os nossos filhos são seres humanos completos, né? A gente precisa confiar. A gente vai guiando, mas a gente precisa também protegê-los da nossa má influência, das más influências da nossa má influência também. Lindo isso, doutora Ju. Obrigada por dividir seu conhecimento. Que essa live fique guardada, ela é especial. Muita gratidão por dividir conosco. Você é maravilhosa. E é uma contradição porque mães e pais querem controlar e quando os filhos se tornam inseguros, dependentes, querem que sejam independentes. O que queremos de verdade? É isso. O que queremos de verdade? Eu queria ler agora, para acabar e não ter risco mesmo, para falar um pouco dessa coisa, dessa nossa imaturidade enquanto pais. Deixa eu ver se tem mais. Falou tudo. Te amo, Ju. Aprendeu a andar de skate, presença. Aprender a andar de skate. Quando estamos desconectados, o que perguntamos somos respondidos com agressividade. Antigamente, os nossos pais achavam que essa coisa deles serem humildes no relacionamento mostrava a fragilidade deles. Eles achavam que se eles mostrassem fragilidade, a gente ia ficar inseguro. A gente precisava ter um líder forte o tempo todo, que não errava. Então, não era admitido o erro da figura de autoridade, né? Eles foram feitos para mim, para nossa evolução, são os nossos mestres. Amar o que é, um super desprendimento. O apreço está no que eu permito que o outro seja. Ali existe a renúncia. Ô, gente, que prazer estar aqui com a Dani, que eu amo. Dani, você é muito foda. Dani Salom, Dani Bittar. Meu marido passou a vida tentando se encaixar na caixinha que o pai dele criou. Nunca teve autoestima e acabou se matando. Andréia, sua história é foda. Nossa, muito lindo e real tudo que está sendo dito. Eu, como mãe, estou me sentindo assim, como se a sociedade estivesse me consertando na expectativa de eu consertar meu filho. Seja a escola, os médicos, a família, os terapeutas. Meu abraço em você, Andréia. O autor que fica na minha cabeceira é Jesper Juhl. Jesper, vou escrever aqui, gente, para quem tá ainda. Esse é o meu autor preferido. Ninguém conseguiu bater ele ainda na minha vida, porque ele tem o olhar para a criança que eu tenho e que eu gostaria que todo mundo. Não sabia que minha filha bebia até ela ter um coma alcoólico. Agora não consigo ter confiança. Pois é, Paula, agora era a hora de você investir no relacionamento, sabe? Ter humildade e ver o que aconteceu no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Todo mundo pode errar,
todo mundo pode tropeçar, né? Resta saber se você quer ser a outra pedra no caminho dela ou se você quer ser a mãe que dá a mão, né? Então, faz parte do amadurecimento do cérebro do adolescente ter esse PT, né? Então, você pode não ter tido, talvez sua educação pode ter sido muito... Você podia ter medo dos seus pais e ela foi lá, bebeu, não sabia a hora de parar porque o cérebro dela não permitiu que ela soubesse e ela errou, né? E ela foi além. Dê a mão para ela, dê seu colo. O seu colo vai fazer ela nunca mais ter. Agora, se você for lá, dar sermão, rotular, né? Vai ser difícil para ela e ela vai fazer de novo. Então, essa é a diferença. Eu tenho uma história de um paciente que teve um coma alcoólico e isso não me saiu da cabeça. Porque os adolescentes não sabem a hora de parar, tá? Eles são uma Ferrari com o acelerador ao máximo e sem freio. Então eles começam a beber, eles não sabem a hora que tipo, tô ficando tonto, agora eu vou parar. Não, eles vão mais um. Então o que acontece? Esse menino teve o PT, né? Eles chamam de PT. E pra sociedade, pro grupo, isso é bom, né? Tipo assim, você sobe o nível no grupo, né? Teve PT, sobe o nível. Então, dependendo do grupo, né, gente? Então esse menino, a mãe me procurou, desesperou tal, mas ele teve PT, o pai era médico, ajudou ele, foi buscá-lo, pôs o soro na veia dele, ficou com ele, cuidou dele a noite toda, deu banho nele, ele vomitou tal. E aí ele foi no consultório na outra semana. Aí eu virei e falei assim, fiquei sabendo que você teve um PT. E aí ele virou e falou assim, pronto, voltou. E aí ele falou, nunca mais vou fazer isso, porque eu lembro do meu pai cuidando de mim. E foi tão chocante para mim, ele cuidou de mim o tempo todo, então ele viu que o pai dele ficou o tempo inteiro cuidando dele, e isso foi a maior lição para ele, assim. Como o meu pai me ama, doutora Ju. Ele me ama mesmo quando eu fiz uma coisa muito ruim. Ele me cuidou. E eu nunca mais quero decepcionar o meu pai. Eu nunca mais vou decepcionar o meu pai. Eu nunca mais vou beber. E eu tenho certeza que se esse pai tivesse passado sermão, tivesse xingado, ele ia fazer de novo. Então, Paula, que isso sirva para você abrir um pouco aí. Porque às vezes sua filha fez, mas depende do como você vai agir, ela vai fazer de novo ou não, né? Dê a mão para sua filha. Por que você vai amar sua filha ou não? Pelo comportamento dela, né? Você ama a sua filha, independente disso. Mostra para ela isso. Filha, eu te amo, independente de qualquer coisa, eu tô aqui, né? E isso não vai fazer ela fazer de novo. Não vai, pelo contrário. Isso vai fazer ela pensar, minha mãe me ama. Mesmo eu tendo decepcionado ela nisso, mesmo eu tendo feito ela sofrer por causa disso, ela me ama. Isso é o mais importante. Não afasta dela, não fala isso, não faça isso. Não afaste sua filha de você. Invista no relacionamento. Se coloca no lugar dela. O que você esperaria que acontecesse? Foi um erro sem querer, porque o cérebro dela ainda não está desenvolvido. O córtex frontal é o que fala, epa, para. Agora está na hora de parar a bebida. Porque a partir desse próximo copinho você cai dura. E ela não tem isso. O cérebro dela ainda não tem isso formado. Então perdoa. Tem tanto adulto que ainda tem coma alcoólico, mesmo tendo o córtex frontal formado, né? Tem alguns neurocientistas que falam que realmente o adolescente precisa desse porre para poder amadurecer o córtex pré-frontal. Pensa nisso, tá? Então eu vou terminar, gente, para não acabar. Isso mesmo, Dani. Vamos lá. Opções em inglês. Eu vou passar para você, tá? Foi Espérico You que foi? É Jesper. Jesper You. Esse Jesper You, tá? Isso. Achei que tinha ido errado. Vamos lá, porque hoje eu não quero perder essa live não, gente. A imaturidade domina os pais que não perceberam que o mundo mudou, que estão sendo devorados pelo atual sistema de vida que adotaram e que não refletem sobre as trágicas consequências de suas crenças, suas escolhas,
quer sejam exigentes, indiferentes ou negligentes. De um lado, esses pais lidam com a ausência de afetos legítimos, a carência afetiva, neuroses, depressões, angústias, sentimento de impotência, diminuição da autoestima, com a falta de relacionamentos harmoniosos e felizes em seus lares. De outro, lutam para sobreviver, para conquistar bens materiais. Não encontram um equilíbrio entre a família e o trabalho. Esses pais deveriam descobrir que a educação se pauta no autoconhecimento e não no perfeccionismo, no cuidado e não no abandono e na indiferença, no diálogo e não no distanciamento, no diálogo e não no distanciamento, na aceitação e não na exigência, na aceitação e não na exigência. Gente, não esqueçam disso. O amor é capaz de tudo. O amor incondicional é capaz de restaurar todas as relações, tá? Então, eu deixo essa mensagem para vocês com muito amor, com muita esperança de que a gente mude o olhar para esses adolescentes, tá? Paula, presta atenção que sua filha precisa de você, precisa demais, não distancie dela. Use o diálogo, use a aceitação, use o amor incondicional, tá? Coloque ela no seu colo, porque colo de mãe é maravilhoso. E perdoe sempre, né? Ela fez, com certeza para ela é dolorido bastante. A adolescência já é difícil bastante, então a gente tem o papel de tá dando ali apoio para eles, né? Não é apoio para fazer coisa errada, tá, gente? É apoio assim, pode contar comigo, que eu sou sempre afeto. Pode contar comigo, que eu sou sempre porto seguro. Pode contar comigo, filho, porque eu te amo do jeito que você é, independente do que você faça, independente de quem você é, né? Independente de quem você é no sentido do que você escolher para sua vida, né? Eu não te amo mais ou menos por poucos detalhes, né? Então, às vezes a gente vai perguntar para os pais e a gente fica tão assustado, né? A gente fala assim, você prefere o quê? Porque tantos jovens suicidam simplesmente porque tem uma orientação sexual diferente do que os pais queriam, né? E eu falo, você prefere o quê? Que sua filha seja uma mulher feliz, bem resolvida, autônoma, homoafetiva, ou uma filha que suicida, heterossexual? Então, gente, vamos começar a pensar no que realmente vale a pena nessa vida, né? Será que esse tempo parado, 100 dias aí de reflexão, de olhar para dentro, serviram para alguma coisa? Né? Às vezes eu penso que revelou o melhor de nós, mas às vezes eu penso que também revelou o pior de nós. Né? Eu queria tanto que tivesse sido só o melhor. Né? Eu queria tanto que as pessoas tivessem só valorizado o ser, mas não, muitos valorizaram só o ter. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Hoje tem aula de novo às 19 horas com a Vanessa sobre os tabus das mães de adolescentes. Muito obrigada pela companhia no domingo, tá? Muito obrigada. Foi lindo de novo, né? Foi totalmente diferente de ontem, mas foi lindo de novo. Quem viu os dois, eu sei que tem gente aqui que viu os 2 dias. Muito obrigada, viu? Agora vai ficar gravado, eu tenho certeza. Deixa eu encerrar antes que corra esse risco. Um beijo e até segunda-feira, até amanhã com a aula de confiança. E hoje tem 19 horas com a Vanessa, não percam, tá bom? Um beijo e vão lá pro grupo Imersão, Adolescência Sem Neurose, Adolescência Sem Mistério e Sem Neura. Beijo, Dani, obrigada, viu? Lindona.